Bom dia a todos. Bem-vindos ao meu lugar secreto. Ao meu sanctum. Dizem que na pirâmide de Gizé haviam várias câmaras, câmaras iniciáticas. Várias. Mas dizem que tinha uma que era no ápice da pirâmide. Que aquele ápice da pirâmide era todo de ouro. E essa câmara era toda de ouro. Imagina uma meditação numa câmara dessa. Através do processo de visualização criativa, a mente não sabe o que é real e o que é imaginado. Ela não faz diferença. Então, através da visualização criativa, nós podemos ir para esse local e fazer uma meditação lá. Como se nós estivéssemos lá. Esse é o poder da alta magia. O poder da criação mental. Bom, a gente tem que subir os degraus que eu quero encerrar. Eu preciso silenciar. Mas vamos lá, então. Antes de nós começarmos o segundo degrau, o degrau da igualdade, eu falei muito pouco da liberdade, muito pouco. Depois eu fiquei pensando, eu fiz como Buda, né? Que falou uma folha no meio de uma floresta. Liberdade de ser, liberdade de agir. Liberdade de ser quem a gente é. Liberdade de existir, liberdade de fazer, liberdade de trabalhar naquilo que eu gosto. A nossa sociedade não é pautada em cima da liberdade. Não é. Olhe para as instituições. A escola, não há liberdade na escola. A religião, a família, as relações de produção, não há liberdade. Para onde você olhar, não há liberdade. O que pauta a nossa sociedade é a obrigação. A obrigação. E eu fiquei tão puto com isso quando eu percebi isso. Um mestre me mostrou. Eu devo a esse mestre. Ele apontou, você vê. A liberdade não faz parte da nossa sociedade. O princípio que rege a nossa sociedade é a obrigação. E para botar isso, o agradecimento é feito pela palavra obrigado, que remete. Não sei se etimologicamente se tem essa ligação entre obrigado e obrigação, mas foneticamente é muito parecido. Obrigado de obrigação, que é o que rege na nossa sociedade.
Eu sou obrigado. Eu sou obrigado. Eu sou obrigado. Desse dia em diante, eu não uso essa palavra obrigado. Eu uso grato ou gratidão. Porque a energia da gratidão é diferente da obrigação. Nossa sociedade toda é pautada em cima da obrigação e não da liberdade. Por isso que a nossa cultura se afastou da antiga religião, da velha religião, da deusa mãe, da primeira religião, a alta magia. Vamos agora ao segundo degrau da escada da alta magia. O segundo grau é a igualdade. Onde não tiver igualdade, nós estamos longe. Nós estamos distante da antiga religião. Onde não tiver igualdade, e para você saber se naquele ambiente que você está, se naquele setor, se naquela família, se naquele grupo, se naquele... o princípio da igualdade prevalece ou não. Igualdade significa horizontal. Horizontal. Se tiver alguma coisa vertical, feriu o princípio da igualdade. A igualdade é horizontal. Tudo que sair da horizontal fere o princípio da igualdade. A deusa mãe é o feminino. O Deus Pai é o masculino. A deusa mãe criou o Deus Pai para que os dois. E lhe deu força. Força, mais força do que dela. O Deus Pai tem mais força do que a deusa mãe, que o criou. Mas essa força tem que ser usada para a criação e manutenção do universo. E quem comanda isso é a deusa mãe, é o feminino que conduz. A deusa mãe, o Deus Pai. A deusa mãe é a igualdade, é o princípio da igualdade. Por isso, esse é o degrau da alta magia. Igualdade. Horizontalidade. Horizontalidade. Para você saber, se você for numa reunião, tá? Se tiver em forma circular, você sabe, em forma circular, todos. Tá? Deve ter alguém conduzindo, mas só conduzindo. Tá? Ele está só conduzindo, então ele nem participa. Para ele participar, ele tem que passar a condução para outro e aí ele entra como participante ali. O condutor.
Às vezes quem está conduzindo é quem menos fala. Aí nós temos o princípio da igualdade. Circular. Circular. Aí tudo que nós temos em forma de círculo, em forma de circular. Em termos de grupos coletivos humanos, tudo na forma circular, nós temos grande chance de nós termos o princípio da igualdade. Está de acordo com os princípios da deusa mãe. Tudo que nós temos na forma de pelotão, quadrado, em filas, enfileirados, nós temos um princípio masculino de Deus Pai. E de um falso Deus Pai. Porque o Deus Pai verdadeiro já renunciou a isso aqui e já aderiu ao sistema da deusa mãe de círculo. Então você for num lugar, se o formato do coletivo humano, se a arquitetura da reunião dessas pessoas é o formato de pelotão, saiba que ali o princípio da igualdade não está. Não está. Horizontalidade, pirâmide. A pirâmide é uma estrutura linda. Isso aqui remete a uma pirâmide. Remete a uma pirâmide. Mas pirâmide só é bonita para o reino mineral. No reino animal e no reino humano, que é o nosso reino, as pirâmides não são harmoniosas, com a... Então, o círculo, para prevalecer o princípio da igualdade. O sistema pastor-ovelhas fere o princípio da igualdade na sua essência. A metáfora do pastor e das ovelhas fere o princípio da igualdade na sua essência. Para se estabelecer o princípio da igualdade, ou nós temos só ovelhas, e as ovelhas vão ter que se guiar elas mesmas, sem depender de pastor. Ou nós vamos ter só pastores. Ou somos todos pastores, aí nós temos o princípio da igualdade. Ou nós somos todos ovelhas. Ou nós somos os dois também, e somos pastores e ovelhas. Princípio da igualdade binária, 0 e 1. Nós só temos essa diferença. Se você é 1, você vai ter outros companheiros 1. Se você é 0, você vai ter outros zeros companheiros. Igualdade. Essa relação de produção chefe-subordinado fere o princípio da igualdade. A forma como é estruturada a liderança na nossa administração e na nossa política, na nossa religião, na educação, em tudo, na família, em tudo,
fere o princípio da igualdade. Então, você olha para a instituição e você vê. Se o princípio da igualdade foi ferido ou não. Só um instantinho. Isso aí, voltamos. Igualdade, igualdade. Poxa. E ela combinado com a liberdade. São todos iguais e livres. É isso aí, tá? É bom poder apresentar a minha mente para vocês. Eu fui diagnosticado Asperger por uma professora do ensino especial. Uma professora que atua no ensino especial. Ela tem um raro dom de quebrar o isolamento em que um autista leve vive. Simplesmente, a coisa mais simples, ela só pediu para mim olhar a minha mente. Olha a sua mente, olha a sua mente. Olha a sua mente, é matemática, é lógica, sua mente é toda lógica, toda pautada na lógica. E aí eu fui estudar esse fenômeno. Então assim, é numa câmera que eu consigo abrir a minha mente para mim, para que eu consiga mostrar. E aí as pessoas possam conhecer e estudar o autismo leve. Esse autismo leve, essa anomalia que, se bem aproveitada, se for dada a oportunidade, essa anomalia pode ser útil para a humanidade. Então assim, eu agradeço a essa professora do ensino especial, só que essa mesma professora foi a professora que eu denunciei, que usa de manipulação passional com portadores de necessidades especiais. E se ela não for detida, ela vai continuar fazendo vítimas. Como está denunciado na minha série Manipulação Passional. Pela proteção ao autista. Pela proteção ao autista, ao amor puro dos autistas. Que nenhum autista seja alvo de manipulação passional. Mas, como diz na arte da guerra, você precisa conhecer primeiro a si mesmo e depois conhecer os seus inimigos.
uma mente Asperger. Eu acredito que pode ajudar muito. Pode ajudar muito. Veja, eu não me satisfaço com superficialidade. Essa é a primeira característica. É aquele garoto curioso. É aquele garoto curioso. Eu sou aquele garoto curioso. Eu quero saber. Eu quero saber. Sabe? Eu quero entender. Entender isso. Esse fenômeno. Então a alta magia sempre me chamou a atenção. Então é isso. Vou ficar por aqui. Eu vou ficar por aqui. Vou ficar por aqui. Agradeço aí. Obrigado.